As Fichas de João, o Código dos Mundos. Aqui, o texto é tratado como documento técnico e a Bíblia como a planta baixa da realidade. O dossiê de hoje está aberto. Imagina construir o cofre forte mais impenetrável do planeta. Tá, blindado até os dentes. Isso, com paredes de titânio, biometria de última geração, sensores térmicos e tudo mais. E lá dentro você coloca uma quantidade de recurso suficiente para garantir luxo por, umas 10 gerações. Só que o problema é que no dia em que a obra finalmente termina, o arquiteto entrega a estrutura, mas o sistema simplesmente não reconhece a digital do dono. Nossa. A pessoa passa o resto da vida do lado de fora. Fica lá passando fome, sentada, encostada na porta do próprio cofre. Caramba. Pois é, apenas olhando toda aquela riqueza pelo vidro blindado. Olha, essa imagem aí, ela não é apenas uma metáfora trágica, viu? Não. Não. Segundo os arquivos que a gente está investigando hoje, que são os chamados Memoriais de Exegese do Irmão João. Certo. Essa é a descrição exata, literal, de uma mecânica invisível que opera na nossa realidade. Então o material não trata isso como uma historinha moral. Exato. O material propõe uma análise rigorosa das escrituras. Ele não vê o texto como um aglomerado de poesias devocionais ou conselhos de autoajuda. Ele trata como uma planta baixa de como o universo realmente funciona. O foco do autor dessas notas é estritamente técnico, sabe? Ele quer dissecar os termos originais no hebraico e no grego para entender as engrenagens ocultas por trás do comportamento humano. Entendi. E o nosso objetivo nesta imersão de hoje é justamente auditar 2 seções bem específicas desse material, né? As fichas 19 e 20. Isso mesmo. As que mapeiam o texto de Eclesiastes capítulo 6. Perfeito, porque o foco central, pelo que eu li, é entender um curto-circuito que assombra a humanidade há milênios, que é a tragédia de você acumular as coisas sem ter a capacidade de desfrutar delas. Com certeza. O texto aponta muito para essa ilusão de que um apetite interno, super profundo, pode ser saciado simplesmente jogando mais e mais volume material lá para dentro. O que nunca funciona. Nunca. E o documento começa isolando um fenômeno que ele chama de anomalia do acesso negado. Anomalia do acesso negado, tá? E como o texto original descreve isso? O texto descreve alguém que recebe um nível, máximo de riquezas, bens e honra. Os termos hebraicos que ele usa são Osher e Kabud. Osher e Kabud. Isso. A pessoa atinge o teto do sucesso secular, não falta absolutamente nada, o patrimônio está 100% consolidado. O cenário do bilionário perfeito. Exato. No entanto, a premissa surpreendente aqui é que a posse do objeto e a capacidade de usufruir desse objeto são 2 chaves completamente separadas. Separadas? Sim. O texto afirma que a esse indivíduo não foi concedido o xalá. Vamos pausar nesse termo, porque me parece que ele é o pilar de toda essa teoria, né? O que esse xalá significa na prática? É algum tipo de, iluminação espiritual? Olha, longe disso. A exegese do autor aponta que xalá carrega o sentido jurídico de dar poder ou de autorizar mesmo. Tipo um documento de liberação? É tipo uma chancela invisível. A mecânica que ele propõe é que a matéria física, por si só, não tem a propriedade inerente de gerar paz ou satisfação. Faz sentido! Ela precisa de uma autorização do sistema que o texto atribui ao Criador para que o indivíduo consiga extrair qualquer alegria daquilo. Entendi. Sem essa autorização, esse bilionário vira um mero funcionário de trânsito financeiro. Nossa, funcionário de trânsito financeiro é uma expressão excelente. Né? Ele atrai o capital, ele retém o recurso por um tempo, sofre toda aquela ansiedade da manutenção, mas não consegue consumir a essência daquilo. Na prática, é aquele clássico CEO que tem uma mansão espetacular no litoral, de frente para o mar, mas ele vive à base de remédio para insônia, trabalha, 18 horas por dia e nunca pisou na areia da praia na vida dele. A mansão tá no nome dele lá no cartório, tudo certinho. Mas existencialmente, ele não tem acesso ao lugar.
Ele tá trancado fora do cofre. Exatamente. Tô fascinada por como isso é cirúrgico. E o laudo dessa ficha vai além, viu? Ele introduz a figura do Nocre, Nocre. que significa o estranho. A regra apresentada nas notas é que quando o acumulador não tem autorização para o desfrute, a riqueza inevitavelmente escorre para um estranho. Sempre tem alguém para gastar o dinheiro. Sempre. Pode ser o Estado através de impostos absurdos, pode ser um processo judicial que ele não previa. Um herdeiro distante que ele nem gostava. Exato. Ou até parceiros e negócios que acabam tomando o controle da empresa. Alguém vai consumir o que foi retido. E raramente será a pessoa que sacrificou a própria vitalidade para empilhar aquele recurso. Cara, mas os defensores ferrenhos do acúmulo infinito, eles diriam que o problema aí é estatístico, né? Como assim? Tipo, talvez o cara da mansão não aproveitou porque ele viveu pouco. Ou porque ele não teve tempo de consolidar uma dinastia. Entendi o argumento. Se a gente desse mais tempo e mais volume de dinheiro para ele, a matemática eventualmente jogaria a favor da felicidade dele. Só que o autor do documento antecipa exatamente essa objeção na ficha 19. Ele prevê isso. Sim. O texto que ele analisa eleva a situação ao absurdo absoluto justamente para testar a resiliência dessa regra. A proposição do texto é a seguinte: e se esse indivíduo vivesse 2000 anos de forma ininterrupta e gerasse 100 filhos? 100 filhos e 2 milênios de vida. Isso. É a maximização hiperbólica de todos os indicadores de sucesso biológico e temporal que a gente consegue imaginar. Basicamente, um império imortal. O cara zerou o jogo. Zerou. Mas o veredito do texto não muda uma vírgula. Mentira? Sério. Se a alma não possuir a métrica interna da completude, que é aquela percepção autêntica de eu estou satisfeito. A multiplicação dos dias e dos bens apenas multiplica a agonia dele. E é nesse ponto que a argumentação do material se torna extremamente sombria, na minha opinião. Por quê? O que acontece? Ele introduz a figura do natimorto. A palavra original é Nefel. O autor de Eclesiastes crava que um bebê que nasce sem vida está numa posição estruturalmente superior a esse imperador de 2000 anos. Nossa, calma aí. Afirmar que um natimorto tem vantagem sobre um indivíduo que domina o mundo por séculos parece, um pessimismo nihilista muito exagerado. Parece mesmo. Como que o texto justifica uma tese dessas sem cair numa depressão filosófica total? A justificativa reside numa métrica muito fria de exaustão e gasto de energia inútil. Pensa comigo. O natimorto não teve nome, não viu a luz, partiu nas trevas. Sim, o que é uma tragédia em si mesma. Sem dúvida. Contudo, ele foi poupado do tormento crônico. Já o falso dono, ele passou 2000 anos como vigia de um patrimônio que ele simplesmente não podia usar. Sentindo aquela fome diária sentadinho do lado do banquete. Exatamente. E no final da linha, ambos chegam ao que as notas chamam de nivelamento biológico. Que seria o pó? A morte? O pó. O mesmo destino. Mas a diferença técnica aqui é que o natimorto não investiu nenhuma energia vital perseguindo uma miragem, enquanto o acumulador sofreu a falência diária da própria expectativa por 2000 anos. Caramba! Então o repouso do Nefel é estruturalmente falando superior à vigília desesperada do acumulador. Faz todo sentido se a gente olhar sobre a ótica da economia de energia. Fiquei impressionada agora. E uma coisa que chama muito atenção nessas fichas do irmão João é a preocupação em provar que esse conceito não é só um delírio isolado de um único autor antigo e frustrado. Verdade, a parte da validação cruzada é muito forte. Isso, a seção de validação cruzada tenta mostrar que essa mecânica do acesso negado opera de ponta a ponta na Bíblia. E o método do autor é brilhante aí. Ele conecta o texto base com o resto do cânone para demonstrar que isso é um padrão arquitetônico mesmo. Ele cruza esse cenário do falso dono com o relato lá de Lucas 12, no Novo Testamento. A narrativa do rico louco? Essa mesmo. A narrativa do Cristo sobre o homem rico que decide, do nada, derrubar os celeiros dele para construir outros muito maiores, tentando garantir a aposentadoria da própria alma. O sujeito cria o plano de previdência perfeito para ele, né? Um planejamento financeiro impecável. Mas aí o choque de realidade vem de onde? Do sistema invisível. A resposta que o rico escuta é uma expropriação instantânea. A frase é dura. Ele ouve assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Uau!
É a aplicação cirúrgica daquela regra do estranho que a gente falou do Nokri. Exato. O homem gastou toda a vitalidade construindo paredes maiores para o cofre dele, apenas para sofrer um despejo sumário. A propriedade simplesmente muda de mãos na mesma noite. O que nos leva a pensar na confirmação que ele encontrou em 1 Timóteo, não é? Isso, 1 Timóteo 6. Aquela ideia de que o design original da vida não prioriza a expansão, mas o preenchimento. Perfeito. O texto de Timóteo propõe uma fórmula alternativa. Ele diz que a piedade com contentamento é que é o grande lucro. O sucesso estrutural não está em maximizar os recursos externos, mas no ajuste da taxa de preenchimento interno. É a tal da métrica da completude operando na prática. Mas isso me levanta uma contradição muito óbvia no comportamento humano, sabe? Qual? Se ter um volume extremo sem autorização de desfrute é essencialmente pior do que não existir, como no caso do natimorto, Sim. por que a roda do mundo não para? Por que a gente não aceita logo esse laudo técnico e continua correndo de forma quase que obsessiva atrás de mais ativos, mais exposição nas redes, mais posses? Olha, essa resistência cega, ela é dissecada na ficha 20 do material. Entramos na ficha 20. Sim, o texto faz uma distinção anatômica e existencial muito, muito precisa, usando duas palavras hebraicas que são fundamentais aqui, per e nefesh. Pé e nefesh. E o que são? Todo o esforço físico e o trabalho do ser humano são direcionados para a boca, que é o per. A matéria alimenta a biologia. O prato de comida resolve a fome do estômago. Certo. Até aí, tudo bem. O problema sistêmico, o grande erro, ocorre porque o ser humano tenta usar essa mesma matéria física para preencher a alma, que é o nefesh. E o texto adverte que o apetite do nefesh é um abismo inegociável. A alma simplesmente não digere matéria. É como tentar encher o tanque de um carro com areia, né? Excelente analogia. E aí a pessoa fica lá super frustrada quando o motor não liga. A areia tem volume, tem peso, ocupa espaço no tanque. Mas não tem a propriedade de combustão que o motor exige. O ser humano gasta a vida comprando carros, roupas, status, tudo que é matéria, jogando isso nesse buraco do nefesh, e no fim acorda no dia seguinte com o mesmo vazio aterrorizante. Exatamente isso. E o resultado prático dessa confusão de combustíveis é que o indivíduo passa a viver no que o documento classifica como a ilusão do vagar. Ilusão do vagar? Em vez de operar focando na porção que já está ali, diante dos próprios olhos, a imaginação descontrolada do cara passa a vagar atrás de desejos futuros que são totalmente inalcançáveis. Lendo as notas me veio uma expressão bem forte à cabeça. Indigestão existencial. Indigestão existencial? Como assim? Pensa na dinâmica de consumo que a gente tem hoje. Alguém tem uma vida estável, a porção diária tá ali na mesa certinha. Tá, tudo funcionando. Mas aí, ao abrir uma rede social, essa pessoa entra no ciclo de desejos da comunidade. O vizinho comprou um carro novo, o influenciador tá vendendo um estilo de vida irreal na gringa. Nossa, todo dia isso. Essa pessoa perde a própria paz correndo atrás do vento só para tentar adquirir o mesmo símbolo de status. O esforço brutal dela serve basicamente para financiar o projeto e o ego de outras pessoas, entende? Faz todo sentido. E a parte mais irônica de tudo isso é que, 30 anos depois, com a saúde já toda destruída pela ansiedade, ela tenta usar aquele mesmo dinheiro acumulado para recomprar a paz e a sanidade que ela própria jogou fora lá no começo da maratona. É um ciclo que já nasce falido na origem. E as notas do irmão João vão na raiz do porquê a gente permite essa tal indigestão existencial. A falha humana é descrita ali como uma quebra de jurisdição. Jurisdição? Tipo de tribunal? Quase isso. O texto divide a realidade em 3 esferas bem distintas de atuação. Primeiro, a gente tem o plano cósmico, que envolve as leis do universo, a morte, o tempo, o futuro. Coisas que são exclusividade total do Criador. Certo, onde a gente não apita nada. Exato. Depois vem o plano comunitário, onde as vontades humanas ficam colidindo constantemente na sociedade. E, por fim, o plano pessoal, que é aquela pequena faixa de controle que a pessoa realmente tem sobre as próprias ações diárias. Então o curto-circuito acontece quando a gente ignora o nosso próprio quintal e tenta invadir a sala de controle do prédio inteiro. Brilhante. É bem por aí. O texto aponta para o absurdo disso, lembrando que o nome original do homem é Adam,
que literalmente significa pó ou terra. É uma matéria super frágil. Aham. A frustração nasce quando esse pó abandona a administração ali da sua porção diária para tentar disputar força de igual para igual no plano cósmico. O indivíduo tenta brigar contra as limitações do tempo, tentar anular a inconstância do mercado, exige garantias absolutas que o universo não dá. A sessão de validação cruzada usa um exemplo visual para isso. Eu achei fantástico para mostrar o quão ridículo é essa disputa de jurisdição. A ficha cruza Eclesiastes com o livro do profeta Isaías, capítulo 45. O famoso embate do caco de barro. Nossa, esse texto é de um realismo assustador. A metáfora de Isaías questiona se o barro tem algum direito de interrogar o oleiro que o está moldando. Tipo, ei, o que você está fazendo? Porque eu não tenho alças. Exatamente. A conexão aqui é puramente legal e estrutural. O ser humano, sendo um simples caco de barro, não tem base jurídica e nem musculatura argumentativa para abrir um litígio contra o arquiteto do universo. Nenhuma base. Multiplicar palavras e queixas contra a realidade não altera a natureza da realidade. Só desperdiça o oxigênio e a energia vital de quem está ali reclamando. Perfeito. Só que isso nos leva para uma zona que gera muita, mas muita ansiedade nas pessoas. Eu imagino. Se o ser humano não pode processar o arquiteto, não pode alterar o plano cósmico e também não consegue matar a fome da alma estocando matéria, o que sobra para o operador diário dessa máquina chamada vida? É a grande pergunta. Porque o documento fecha a análise focando nos limites do nosso conhecimento. E a conclusão sobre o futuro parece, à primeira vista, desesperadora. Sim, a abordagem sobre o futuro ali no verso 12 é muito contundente. O texto afirma que a vida do homem passa como uma sombra. Existe uma barreira cognitiva intransponível. Aham. E tem uma pergunta retórica lá que dói, né? Qual? Quem poderá dizer ao homem o que acontecerá debaixo do sol depois dele? Essa mesma. A premissa é claríssima. O sistema não fornece senhas de acesso aos eventos de amanhã. Ponto. Não tem spoiler. Não tem spoiler. O amanhã está criptografado e o ser humano opera numa neblina perpétua sobre os resultados das suas próprias ações. E o instinto natural diante dessa falta de controle absoluto é o pânico, lógico. As pessoas compram seguros de todos os tipos possíveis, pagam por previsões financeiras, astrológicas, algoritmos preditivos, tudo na tentativa de furar essa barreira. Tentam comprar uma certeza que não está à venda. Exato. Mas analisando a estrutura geral dessas fichas, eu acho que é possível propor uma leitura completamente contrária. Como assim, contrária? Essa ignorância forçada sobre o amanhã, para mim, não parece um defeito de fábrica do universo. Não. Na verdade, me parece uma feature de segurança operacional. É um escudo blindado contra manipuladores. Nossa, interessante isso. Porque a premissa padrão que a gente ouve é que o conhecimento protege, né? Conhecimento é poder. Como que a ausência de conhecimento atuaria como uma defesa? Fiquei curioso. Lembra do conceito da indigestão existencial que a gente conversou agora há pouco? Lembro, claro. O ser humano é um alvo muito fácil, muito frágil, quando está amedrontado ou ganancioso. Se o amanhã fosse um campo aberto, tipo, se todo mundo soubesse o que vai acontecer, o nível de extorsão seria infinito. O sistema vedou o futuro para proteger o nosso contentamento no presente. Se a gente pensar em como o mercado funciona hoje, falsos gurus, bolhas financeiras ou até a nossa própria mente ansiosa, eles só conseguem roubar nossa paz hoje usando duas ferramentas. A ameaça e a promessa. Exatamente. A ameaça de uma catástrofe futura ou a promessa de um ganho irreal no longo prazo. Eles usam o amanhã para saquear o nosso hoje. Caramba. Mas se eu entendo e aceito que o amanhã é um cofre que só abre pelo lado de dentro e que o acesso a ele é exclusivo do arquiteto... Você desativa a armadilha. Isso! Eu deixo de entregar a chave da minha sanidade presente para esses vendedores de ilusões. A ignorância sobre o amanhã força o meu foco para o único lugar onde eu tenho jurisdição real. O prato de comida que está na minha frente agora. Essa mesmíssima mecânica. O que ele diz lá? Ele avisa assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? É um vapor que aparece por um pouco e logo se dissipa. O famoso conceito do vapor. Isso. E o conceito do vapor não é só sobre a brevidade da vida, sobre ser curta. É sobre a incapacidade de reter ou controlar o estado das coisas.
O design da vida simplesmente não suporta a rigidez de um controle absoluto. Ele exige fluidez e adaptação ao presente. É profundo demais. Então, colocando lado a lado todas essas engrenagens que a gente dissecou do material do Irmão João, se a gente fosse montar o quadro geral e olhar para uma síntese bem prática, qual seria o laudo final dessa auditoria toda? O laudo final? O que diferencia, no fundo, a operação em falência da operação em sucesso. A exigência final das notas é colocar 2 modelos operacionais numa balança bem clara. De um lado, a gente tem aquela monstruosidade hiperbólica do início. O imperador milenar. Ele mesmo. O falso dono, com seus 2.000 anos de vida, cercado por 100 filhos, detentor de todos os índices de aprovação do mercado financeiro possível, Mas sem chalate. mas que opera sem o chalate. Sem autorização invisível para o desfrute. Ele é o cume da exaustão humana. O cara construiu paredes tão altas para se proteger que acabou se trancando do lado de fora do sentido da vida. É um naufrágio no mar de luxo, basicamente. Exato. E do outro lado da balança, o documento apresenta o que ele define como a glória funcional do sistema. Que seria... A completude da porção diária. A ilustração prática disso é muito simples. Chega a ser singela. Imagina uma pessoa comum, ou até mesmo uma criança de origem bem humilde, que senta diante de uma refeição modesta. A barriga fica cheia e a alma sinaliza o fim da busca. Ela suspira e diz genuinamente: estou satisfeita. Nossa, a diferença entre os dois não é o que está na conta do banco. É a estabilidade do Nefesh. Exatamente. A mecânica provada nas fichas é que o verdadeiro sucesso não reside em estocar ativos numa velocidade maior do que a nossa biologia e o nosso tempo conseguem suportar. A vitória estrutural é o reconhecimento da própria fronteira, então. É operar humildemente dentro da sua jurisdição pessoal. Celebrar o simples fato de poder usar a própria força no trabalho de hoje. E principalmente reconhecer que um pedaço de pão só se transforma em paz se for acompanhado daquela chancela silenciosa do sistema invisível. O sucesso é ter permissão para viver a vida que a gente já tem. Perfeito. Olha, é um freio de arrumação brutal na forma como a gente enxerga produtividade e propósito. Essa concessão de poder usufruir é o que separa um prisioneiro do próprio império de uma pessoa verdadeiramente livre no seu próprio quintal. Com certeza. E antes da gente encerrar esta imersão, tem uma implicação lógica de tudo isso que me parece ainda mais perturbadora se a gente levar o raciocínio até o fim, construindo sobre o que essas fichas revelaram hoje. Lá vem. Qual é? Pensa comigo. Se o universo inteiro exige essa autorização externa para que o acúmulo material gere saciedade, e se a gente já percebeu que o sistema simplesmente não emite essa autorização para o apetite desenfreado, a gente precisa olhar para a estrutura do nosso mundo moderno. Onde você quer chegar? Publicidade, a expansão de crédito, o crescimento do PIB, tudo isso é movido por uma premissa fundamental e falsa, a de que comprar o próximo item vai finalmente resolver a fome crônica do Nefesh. É o motor do capitalismo atual, né? Sim, a nossa sociedade roda na expectativa constante de que a chave do cofre está à venda na próxima vitrine. Verdade. Então, a reflexão que fica para quem está escutando a gente é a seguinte: se por um milagre sociológico absurdo a humanidade inteira acordasse amanhã com essa métrica da completude instalada na alma, Nossa. se todo mundo olhasse para o que já tem e dissesse genuinamente eu estou satisfeito, quanto da nossa economia inteira que é baseada nessa exaustão e na insatisfação crônica entraria em colapso instantâneo? Quase tudo, eu imagino. Será que o verdadeiro motor do mundo moderno não é o progresso, mas sim o barulho ensurdecedor de bilhões de pessoas tentando comprar uma chave que nunca existiu? Fica a reflexão. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a continuidade do projeto. Chave Pix 271925180000120. Titular: Estúdio Maia Cenas. Após inserir a chave, confira o nome do recebedor antes de confirmar. As contribuições ajudam na pesquisa, produção e disponibilização gratuita do material.